Bom, a PEC emergencial foi aprovada em primeiro turno na Câmara em votação que terminou na madrugada desta quarta-feira e ainda hoje pode receber o aval definitivo após manifestação dos deputados em segundo turno. E a importância desse projeto que renova o auxílio emergencial é um dos temas agora aqui no nosso Jornal da Manhã com o governador de Alagoas, Renan Filho, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Tudo bem, governador? Bem-vindo, como sempre. Como vai? Tudo bem? Bom dia falar com vocês. Bom dia. Bom, governador, a situação é muito difícil que estamos vivendo com a situação do coronavírus, não só no seu estado, mas em todas as partes do país. E eu começo perguntando sobre essa possibilidade da renovação do auxílio emergencial. De que forma que isso vai amenizar um pouco essa situação de um desafio tão grande em relação à economia por causa do coronavírus? Olha, o auxílio, como você coloca, é muito importante, porque ele é a única alternativa para, nesse momento de recrudescimento da pandemia, a economia não sofrer tanto. No ano passado, ele foi fundamental para a retomada, sobretudo no segundo semestre do ano, e para que o país não perdesse tantos empregos. E a celeridade do Congresso Nacional se coloca como um dos mais importantes fatos desses últimos dias para que a gente agilize o auxílio emergencial e ele possa chegar o quanto antes ao cidadão. Especialmente nós aqui do Nordeste torcemos para que isso seja aprovado ainda mais rapidamente. Por quê? Para a nossa economia, essa injeção de recursos novos é ainda mais significativa, então ajuda bastante no distensionamento da crise. Esse momento o Brasil como um todo vive uma crise muito dura, com a maior parte dos estados com a sua rede hospitalar praticamente 100% ocupada. Entretanto, essa crise ela é ainda mais forte no sudeste e no sul do país nesse momento. E a chegada do auxílio emergencial certamente vai ajudar a todos a enfrentar esse momento. Governador, agora gerando os nossos comentaristas, Zé Maria Trindade de Brasília. Zé. Pois é, governador, esta proposta de emenda à Constituição, ela não é só o auxílio, né? Ela tem algumas restrições ali para salvar a economia do país e vai acabar influenciando nos estados. Serão menos verbas ou melhor controle dos gastos, governador? É importante, Zé Maria, nesse momento, que o país encontre também o equilíbrio, porque ao longo do último ano nós vimos a escalada da dívida pública nacional. Isso gera instabilidade mercadológica no país. E essa instabilidade ela também atrapalha muito a economia. Por isso, o ministro Paulo Guedes e o governo federal defenderam encontrar um meio termo, um equilíbrio, alguns gatilhos, segurar algumas despesas que crescem acima do crescimento da arrecadação, porque, obviamente, a grande discussão que o Brasil vai ter que fazer no pós-pandemia, mas precisa fazer também agora, para dar o exemplo, é como nós vamos fazer o endividamento brasileiro voltar a patamares aceitáveis para países em desenvolvimento. Porque com esse nível de endividamento, certamente nós vamos ter problemas no futuro. A gente já observa esses problemas no crescimento do dólar, no aumento do dólar vis-à-vis o real, e também a gente observa a pressão para a elevação da taxa de juros. Isso significa que nós estamos chegando próximos do limite de gastos. Entretanto, esse ano ainda é fundamental que o país encontre uma maneira de financiar aqueles que precisam mais nessa pandemia. Porque como nós somos um país muito desigual, desigual regionalmente, desigual socialmente, numa hora dessa é fundamental cuidar do mais pobre, cuidar de quem mais precisa. E por isso o auxílio virou unanimidade nacional. Entretanto, é importante que haja o equilíbrio. Eu sou daqueles que acredito sempre que o equilíbrio é o melhor caminho. Paulo Figueiredo. Bom dia, governador. Eu li no site do governo do Ceará, numa notícia da semana passada, de que vocês estão aumentando a capacidade de leitos do Estado para a Covid, 1.119 leitos em março, né? A minha pergunta é porque, enquanto isso, você está vendo, não pelo senhor, não pelo governo do Estado, mas está vendo várias cidades do Ceará, inclusive Fortaleza, decretando lockdown. Minha pergunta é, não deu tempo para as autoridades se prepararem? Nesse um ano, a gente só vai ter aumento de leitos em março.
Não, as autoridades se prepararam, mas a pandemia ela tem comportamentos diferentes. Ela chegou a um pico lá para maio e junho do ano passado, aqui em Alagoas, em outros estados, em outros momentos, e agora ela retorna a ter um número de casos muito maior, porque provavelmente, pelas medidas não tomadas no Brasil e pela circulação do vírus tão rapidamente, tão fortemente acontecida no país, a gente viu a criação de novas cepas, que significa o vírus mais resistente, mais transmissivo. E isso fez com que uma nova onda viesse. Aqui em Alagoas, nós temos conseguido atender a todos que precisam de leitos clínicos e de leitos de UTI. E estamos, sim, com a rede de expansão nesse momento. Óbvio que quando a rede chegou a uma ocupação de 20%, num passado recente, lá nos meses de setembro, de outubro, os estados diminuíram a quantidade de leitos, porque leitos significam pessoas, recursos, equipamentos, significa, enfim, custos. Então, se você está com 20% de ocupação, não é razoável que você mantenha todos aqueles leitos. Quando diminui a ocupação relativa, ela cresce. E agora a ocupação volta a crescer no Brasil inteiro e todos os estados estão aumentando leitos. Mas vale dizer, só para deixar bem claro, que praticamente todos os estados do Brasil estão agora, nesse momento, com o maior número de leitos abertos nessa pandemia. Isso é a demonstração que há um esforço. Agora, se daqui a 3, 4 meses a ocupação desses leitos deixarem de ser 100% e passar a ser 10%, eu acredito que você próprio não vai defender que nós mantenhamos a quantidade de servidores públicos empenhados, de aluguéis, de contratualização com leitos da rede privada, da rede filantrópica, porque não há razoabilidade nisso. Agora, o que precisa haver é que a expansão de leitos ela seja mais rápida do que a expansão do vírus. Só que essas novas cepas que foram identificadas inicialmente no Brasil, lá no estado do Amazonas, sim, elas contagiaram mais rapidamente mais pessoas. Isso é o que diz a ciência, o que justifica a ciência. E muitos estados não conseguiram suportar. Mas aqui em Alagoas, nós temos até agora conseguido suportar e eu espero que o estado consiga abrir leitos para atender todos aqueles que demandarem uma internação na rede hospitalar. E essas preocupações com relação à saúde e economia são basicamente as mesmas realmente em todos os estados do país. Mas, governador, aí em Alagoas, quais seriam as principais preocupações, providências para o senhor tomar nesses próximos dias? Esse momento ele é um momento muito duro, né? Porque a gente vê aí um trade-off, uma corrida entre economia e entre saúde. Qual é o problema do Brasil? É que a gente tem, ao mesmo tempo, pessoas que pedem lockdown e outras pessoas que pedem o libera geral. No meu ponto de vista, ambas estão equivocadas, estão erradas. A gente precisa ter equilíbrio. É óbvio que a gente precisa salvar vidas, porque as vidas não voltam. E só sabe o que significa demandar um leito de UTI e não tê-lo para ter a chance de sobreviver aqueles que passam por isso. E quem nunca passou não tem condição de avaliar. Mas tem estado brasileiro hoje que tem reprimidas demandas por 1.000 leitos. Isso significa 1.000 pessoas numa fila de espera por um leito de UTI ou por um leito clínico. Isso não tem preço. Aqui em Alagoas a gente tem buscado equilibrar as coisas, permitir que a economia siga funcionando na medida das possibilidades, ao ponto em que o Estado consegue oferecer leitos. Se a ocupação aumenta, a gente aumenta também as medidas de isolamento. E ali nós vamos administrando para que ambos os lados sintam o menor impacto possível. Porque eu acredito que a economia e a saúde, elas funcionam num momento como esse como duas asas de um avião. Se você arranca qualquer uma, o dano é muito grande. Mas se for para escolher uma só, é melhor escolher a da saúde. Governador, rapidamente, nosso tempo já está esgotado, falando um pouco sobre vacinas. De que maneira o senhor acredita que pode ser feito em relação à compra de vacinas? Os estados, na opinião do senhor, poderiam comprar e ampliar a compra de vacinas sem o aval do governo federal? Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. A gente está tentando comprar.
Qual é o problema? É que só tem vacina hoje quem participou do desenvolvimento delas e fez compras lá atrás. Então, os estados brasileiros já se candidataram, procuraram laboratórios, fizeram contatos internacionais. Agora mesmo, nós estamos avaliando, pedir também um apoio ao governo americano, assim como o governo brasileiro fez ontem ao governo chinês por meio da Embaixada da China, para que a gente encontre qualquer alternativa que permita aos estados comprar também para fortalecer o Plano Nacional de Imunização. O problema é que, como vacina é a saída para essa crise, há uma oferta menor do que a demanda no planeta inteiro. Então, quem tem vacina hoje no mundo? Quem participou do desenvolvimento, quem defendeu a vacina desde o início. E o Brasil, infelizmente, nessa seara, na vacina, ficou um pouquinho para trás de outros países mundialmente falando. Governador de Alagoas, Renan Filho, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza, por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês.